Olá de novo, sexto ano. Vamos agora corrigir a segunda atividade do terceiro bimestre, que a gente está falando aqui de percepção de estímulos internos e externos, e falando principalmente dos 5 sentidos do corpo humano, né? Visão, audição, paladar, tato e olfato. Nós temos aqui 9 atividades, é bastante coisinha, então vamos lá, né? A primeira atividade aqui, logo depois do texto, né, onde termina o texto, a primeira atividade é a seguinte: alguns estímulos são internos, ou seja, gerados pelo próprio corpo. Graças aos receptores localizados no interior do nosso corpo, podemos perceber sensações como fome, sede, dor e necessidade de urinar. Explique a importância de perceber informações internas do organismo. Então, por que é importante eu ter a percepção, eu perceber os estímulos internos do nosso corpo, como esses que foram dados aí nos exemplos, né? Imagina se eu ficar com fome e não comer, né? Imagina se eu não percebesse que eu tô com fome, né? Imagina se eu não percebesse que eu preciso ir lá no banheiro, né? Liberar o xixi. Ia causar um grande dano pro nosso organismo, né? Não ia ter nutrientes para continuar funcionando, ia morrer, ia, né, estourar a bexiga cheia de urina dentro do corpo, infeccionar tudo, né? Então não tem como. A resposta mais simples aqui é que a percepção dos estímulos internos do nosso organismo é importante para manter o equilíbrio do funcionamento do nosso corpo, né? Então é isso, manter tudo funcionando direitinho, né? A questão número 2. Esponjas. Esponja é um bicho, né? Não parece um bicho, tá lá preso no fundo do oceano, não tem olho, não tem neurônio, não tem nada, mas é um animal, né? Então, esponjas apresentam respostas bastante simples a estímulos do ambiente. As respostas ao toque, por exemplo, são lentas e não se percebe resposta a outros estímulos como luminosos ou químicos. Então, a esponja, você passa a mão por cima assim, ela lentamente se fecha e não se percebe outro tipo de resposta. Já invertebrados, nós somos vertebrados, por exemplo, né? Peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero. Já invertebrados como seres humanos, vários estímulos ambientais são percebidos e as respostas a eles são geradas e transmitidas de forma rápida, garantindo ações motoras e sensoriais finamente coordenadas, ou seja, a gente percebe muito rápido, responde muito rápido, a gente coordena muita coisa, né? Enfim, né? Então ele deu essa diferença aí para responder a A e a B. A A é a seguinte: comparando os seres vivos desses dois grupos, o que se pode dizer sobre a presença ou ausência de células sensoriais e nervosas, né? As esponjas, elas não têm um sistema nervoso, né? Os vertebrados têm, né? Ela não tem células sensitivas para, como ele falou aqui, né? Luz ou substâncias químicas. Ele falou que elas não respondem a esses estímulos, então não tem célula sensitiva para isso. Elas possuem alguma célula sensitiva aí para estímulos mecânicos de toque, né? Então, se a gente for responder aqui rapidamente, né? Esponjas possuem células para sentir o toque muito simples, né, no organismo delas, e não possuem células sensitivas para outros estímulos como luminosos e químicos, e não possuem um sistema nervoso. Os vertebrados possuem um sistema nervoso bastante complexo. A letra B pergunta: pode-se concluir que a presença do sistema nervoso central atuando na coordenação de ações motoras e sensoriais traz vantagens adaptativas ao grupo que o apresentam? Justifique, né? Então ele quer saber se o sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal trazem uma vantagem para os grupos, né, como os vertebrados, por exemplo. Sim, é uma vantagem muito grande, né? Então, para a gente justificar isso, o que a gente vai falar? O sistema nervoso central é importante, sim, porque com ele a gente consegue perceber e responder
bem mais rapidamente aos estímulos. Então, num ambiente selvagem, onde tem que competir com outros organismos por espaço, por proteção, por alimento, isso é uma grande vantagem, porque graças a ele que percebe e responde mais rápido aos estímulos. A questão número 3, ele falou para fazer essa tabela, né? Tinha uma tabela aí, né? Essa tabelinha aqui, o de vocês está sendo as respostas, né? E completar indicando o sentido humano envolvido e os receptores encarregados de perceber o estímulo. Então ele está aqui na primeira coluna, ele colocou o estímulo, né, temperatura, substâncias dos alimentos, tal. Aqui é o sentido, né, dos 5 sentidos mesmo. E aqui, se o receptor é termorreceptor, mecanoreceptor, né, é isso. Lembrando, né, que mecanoreceptor é estímulo mecânico, como som, toque, dor. Termorreceptores é de temperatura, calor e frio. Quimiorreceptores é de substâncias químicas, que pode estar na forma de gás, líquido ou sólido. Fotorreceptores é a recepção de luz, beleza? Então, o primeiro estímulo aí, temperatura. Qual é o sentido que percebe a temperatura? É o tato, né? Então, lá na segunda coluna vai colocar tato, e na terceira coluna lá, né, vai colocar os receptores, são os termorreceptores. Luz e sombra, quem percebe luz e sombra, né? É a visão. Então, na coluna do meio vai colocar visão, e nos receptores, luz e sombra são fotorreceptores, né? Especificamente os bastonetes que vão perceber luz e sombra. Aí ele pergunta na terceira linha, substâncias presentes no alimento. Então, alimento é a gustação ou paladar, tanto faz, e são substâncias químicas, então quimiorreceptores. Vibrações no ar. Vibrações no ar, né? Ela entra pelo nosso ouvido. Vibração, né, é som. Então é a audição. E o tímpano funciona como um mecanoreceptor, né? É uma coisa mecânica, né? É uma vibração. Substâncias no ar, olha só, então vibração é uma coisa, substância química, então eu só consigo perceber a substância química do ar aqui no olfato, né? Então são quimiorreceptores, são substâncias, então quimiorreceptores. As cores de um objeto, né? Então eu vejo cores com os meus olhos, então é visão. E quem vê as cores, de novo, é fotorreceptor, porque é de luz, mas são os cones, que são os que percebem cores. E por último, pressão, né? Pressão, então, eu percebo a partir do tato, né? Então, pressão é mecânico, né? Então, mecanoreceptores. Então, essa foi a questão número 3, era só completar aí a tabela com essas palavrinhas. A questão número 4. É uma recomendação médica não introduzir objetos pontiagudos nas orelhas e tomar cuidado ao limpá-las com hastes flexíveis de pontas de algodão. O que é isso? É cotonete, né? Porque cotonete, na verdade, é o nome da marca. Mas a gente acostumou a falar, né? Então, eles aqui na foto, né? Essas são as hastes flexíveis com ponta de algodão. Não é à toa que a gente fala cotonete, né? Porque imagina toda hora falar isso. Vou lá passar uma haste flexível com ponta de algodão. Não dá, né? Então, disse que não é bom ficar passando cotonete, né? Um dos objetivos dessa recomendação é evitar danos à membrana timpânica. Você vai enfiando lá, aí pode acabar chegando no tímpano e machucar o tímpano. Deduza o que poderia acontecer se essa membrana fosse danificada. Então, se eu enfiasse o negócio lá dentro e acabasse danificando o tímpano, o que é que poderia acontecer, né? O tímpano, ele vibra junto com as vibrações do ar, né, do som, para poder transmitir essa vibração, para eu poder escutar aquele som, né, para o cérebro interpretar o que é aquele som. Se eu não tenho o tímpano, eu não consigo ter a percepção dessa vibração, né, porque o tímpano precisa vibrar. Se estourou o tímpano, não vibra mais, é como um tambor rasgado, né?
Então o que pode acontecer é a pessoa perder parte da audição ou toda ela, porque o tímpano, ó, já tô na resposta, né? A pessoa pode perder parte da audição ou toda ela, porque o tímpano não tem mais como transmitir a vibração para dentro do ouvido, né? Então por isso aí é que tem essas recomendações todas. A questão número 5, que em um grave acidente, uma pessoa teve diversas estruturas da orelha interna danificadas. Olha, diversas estruturas. Além de problemas na audição, essa pessoa passou a apresentar problemas de equilíbrio. Explique como o dano à orelha interna pode afetar o equilíbrio corporal do indivíduo. Então, se ela tem problemas de equilíbrio, né, lembra que lá no fundo do ouvido, na orelha, né, agora chama orelha, lá no fundo da orelha interna, né, tem aquela estrutura que é a cóclea, que tem aquele líquido que, né, se move regularmente para manter, além de vibrar, né, levando a informação do som, ela também mantém um movimento ritmado que mantém o nosso equilíbrio. Então ele pede para explicar como o dano à orelha interna pode afetar o equilíbrio corporal do indivíduo. Então esse acidente, né, a resposta seria mais ou menos isso. Esse acidente feriu a cóclea da pessoa lá no ouvido interno. E afetando a cóclea vai afetar o movimento dos líquidos dentro dela. Esses líquidos é que mantêm o equilíbrio e é por isso então que ela teve aí tem agora problemas de equilíbrio. Acrescenta aí os canais semicirculares, né? Falei a cóclea, não falei canais semicirculares. Então, de novo, né? O acidente afetou ali então a cóclea e os canais semicirculares, por onde esses líquidos se moveriam num ritmo constante, mantendo também o equilíbrio da pessoa. Por isso, então, danificando essa estrutura, os líquidos também não se movem mais da forma como deveriam, por isso atrapalha o equilíbrio da pessoa, além da audição, né? Porque também esse líquido transmite as vibrações do som. Questão número 6. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Então, o textinho é o seguinte: o sistema Braille é um código universal de leitura tátil e de escrita, usado por pessoas cegas, desenvolvido na França por Louis Braille, um jovem cego, a partir do sistema de leitura no escuro para uso militar de Charles Barbier. Então tinha um sistema de ler no escuro que aí o Braille, que era cego, resolveu desenvolver para quem é cego. Utilizando 6 pontos em relevo dispostos em 2 coluninhas, né, 6 pontos em 2 colunas, possibilita a formação de 63 símbolos diferentes, usados em literatura nos diversos idiomas, na simbologia matemática e científica, na música e mesmo em informática. Então ele consegue, né, colocando esses 6 pontinhos nas 2 colunas em posições diferentes, ele consegue formar todos os símbolos que precisa para fazer a leitura de qualquer área, né? E aí ele diz aqui, né, identifique o órgão e tipo de célula sensorial relacionadas à leitura do sistema Braille. Eu já dei todas as dicas, né? Para ler o Braille tem que passar as mãos, né? Ele falou aqui, né, uma leitura tátil, né, e de escrita usada por pessoas cegas. Então o Braille está relacionado ao tato, né? O órgão relacionado ao tato é a pele. E o que ele pergunta aqui? O tipo de célula sensorial. São as células de toque, né? Então são os mecanorreceptores da pele. Então vai falar aqui o Braille, ele usa o sentido do tato através dos mecanorreceptores que estão na pele. Aí já respondeu tudo. Questão número 7. Quando sentimos o cheiro de nossa comida preferida, muitas vezes ocorre a produção de saliva. Você começa a salivar, às vezes até só pensando naquela comida você já está salivando, né? Que já começa a preparar o sistema digestório para receber esse alimento.
Então a saliva já vai preparando tudo, o estômago já começa a ficar preparado lá também, né? Só de pensar. Onde se localizam as células especializadas em captar os estímulos olfativos? Né? Então vocês vão dizer que as células do olfato estão lá dentro do nariz, no fundo do nariz, mais no topo, né? No fundo e no topo do nariz. Essas células aí. Para saber disso, né? Às vezes a pessoa pergunta, nossa, mas onde se localizam? Como é que eu vou saber? É só voltar lá no texto, né? E ver o desenhinho aqui, né? E elas estão aqui, bem aqui. Então, a resposta seria que as células olfativas estão no fundo e no topo do nosso nariz. Cadê? Questão número 8. Por que não sentimos o sabor dos alimentos quando estamos resfriados? Então isso aqui também fala aqui no texto, no finalzinho do que fala de gustação, né? Ele fala aqui que a associação entre olfato e gustação na percepção do sabor fica evidente quando estamos resfriados. Nessa condição, o olfato fica prejudicado pelo excesso de muco produzido na cavidade nasal, reduzindo a estimulação das células olfatórias, o que diminui a percepção do sabor dos alimentos. Então, vamos simplificar aqui, né? Porque não sentimos o sabor quando estamos resfriados, porque o nariz entupido impede dos cheiros, né, chegarem às células olfatórias. E aí eu não sinto o cheiro. Como o cheiro influencia na sensação do sabor também, então a sensação do sabor vai ficar mais fraca. É isso. E a última questão número 9 aqui, né? A exposição contínua a sons de alta intensidade, ou seja, ficar ouvindo som muito alto o tempo todo, pode provocar vários danos à saúde, além de perda parcial ou total da audição. Em grupos, pesquisem outros danos à saúde do ser humano provocados pela exposição a sons intensos e apresentem medidas para proteger a audição. Bom, vocês poderiam conversar com um colega de vocês via WhatsApp, procurar alguma coisa na internet, colocar aqui, né? Pode aparecer vários tipos de respostas diferentes, mas algumas que poderiam aparecer, né? Outros problemas aí, né? Além de danificar a audição mesmo, né? A pessoa pode, por exemplo, começar a ter muita dor de cabeça, porque eu estou estimulando o meu cérebro o tempo todo com muita força ali. Então a pessoa pode apresentar muita dor de cabeça. Essa seria uma das respostas, né? Mas essa aqui teria várias respostas possíveis, né? Como perda total parcial de audição, zunidos no ouvido, dor de cabeça, estresse, porque aí a pessoa com dor de cabeça vai ficando estressada, né? Enfim, seriam alguns dos que poderia aparecer aí, ok? Bom, dessa atividade então é isso, foram bastante perguntinhas, né? Então no próximo vídeo nós vamos passar para a terceira atividade nossa aí, ok? Então, espero que vocês tenham entendido, né? E é isso por enquanto. Até a próxima!